Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a nossa aula sobre introdução aos cordados? Eu falei então na outra videoaula que a gente ia começar a estudar os grupos dos cordados. E a gente vai para o grupo mais simples, que são os cefalocordados, tá? E o exemplo mais estudado, o mais comum que existe é o anfioxo. Bom, cefalocordado, tá? Por que é cefalocordado? Cefalocordado é porque a notocorda, o eixo de sustentação, ela se inicia na cabeça e ela se estende, ó, tá em amarelo a notocorda, olha o desenho, tá? Ela vai, ó, da cabeça até a cauda, ok? Então, ela se estende sobre todo o eixo do animal. Olha aqui, ele é bem pequenininho, o anfioxo, tá? Toma cuidado, gente, porque a gente não pode chamar o anfioxo de peixe, tá? Eu vou falar mais no final dessa videoaula aí o termo peixe, que está em desuso. Que na verdade esse termo ele foi utilizado, mas nem existe esse grupo. Eu já vou explicar. Então, os cefalocordados são popularmente chamados de anfioxos. Nós temos cerca de 30 espécies, são somente marinhos, tá? Não existe de água doce. A notocorda, então, se estende da cabeça, da região anterior, né, até a cauda, tá? E são animais filtradores. O que significa isso? Significa que eles filtram a água do mar em busca de alimento. Como que isso acontece? Acontece que a água entra pela boca, olha o desenho, tá? Essa água vai entrar pela boca, vai passar pelas fendas faringianas. Essas fendas faringianas, então, são responsáveis pela respiração do animal, né? Então, a água vai trazer o oxigênio, né? E aqui o endóstilo vai auxiliar na alimentação, nas partículas de alimento dissolvida na água. E essa água do mar entrando pela boca vai sair por essa saidinha chamada de atrióporo. Vejam que o atrióporo não é o ânus. Atrióporo é por onde sai a água que entrou, ok? Para o animal filtrar. O alimento vai ser digerido, tal, e vai ser excretado aqui pelo ânus. Tudo bem? Então, a água entra pela boca e sai pelo atrióporo. E existe o átrio. O que é o átrio? O átrio é uma cavidade onde estão as fendas faringianas. Entendeu? Então, átrio é o local onde estão as fendas. Beleza? Então, esse é o grupo mais primitivo. O que é primitivo? Que teria originado primeiro, né? Dentre os cordados. E agora, a gente vai para o segundo grupo, que são os urocordados. E o exemplo mais comum são as assídeas, são popularmente chamados de assídia, tá? Uro é cauda, tá? Então, o que acontece com os urocordados? Os urocordados, diferente dos cefalocordados, a notocorda vai estar restrita na região da cauda. Então, só vai ter notocorda na região da cauda. Isso nas larvas, porque quando o urocordado vira adulto, geralmente a notocorda ela não persiste. Tá? Então, é muito comum dentro deste grupo a notocorda só existir na fase larval. Lembra que eu falei para vocês isso lá na primeira videoaula? Né? Que nem sempre a notocorda está em todas as fases. Geralmente, ela some no estágio larval, ok? Uma característica muito importante deste grupo também vai ser o único grupo que não vai ter metameria. Durante a evolução, eles perderam a metameria. Tá? Então, ó, os cordados têm metameria, mas a perda da metameria no urocordado é secundária. Significa que o ancestral tinha metameria e perdeu ao longo da evolução. Então, olha, é até difícil de acreditar, né, gente, que são animais, esse grupo aqui que está na minha lateral, né? Nós temos hoje conhecidas mais ou menos 2.200 espécies. Também são todos marinhos, a gente chama de assídia. Também são chamados de tunicados, por quê? Porque eles têm um revestimento bem grosso da sua pele, né, chamado de túnica, tá? Então, essa túnica é uma estrutura resistente aí que reveste o corpo, por isso podem ser chamados de tunicado. Como eu falei para vocês no outro slide, a notocorda está na região da cauda das larvas
e pode ou não persistir no adulto, dependendo da espécie, ok? Também, como eu falei, tem perda de metameria e da mesma forma que os cefalocordados, os urocordados são animais filtradores. Como que acontece essa filtração da água? Eles têm 2 sifões são entradas, certo? Dá para ver aqui também na figurinha azul aqui deles, né? São 2 sifões. O sifão bucal, que é o inalante, que é por onde a água vai entrar, vai passar pelas fendas faringianas e pelo endóstilo, e a água sai pelo sifão exalante ou sifão atrial. Então, entra pelo sifão inalante ou bucal e a água sai pelo sifão atrial ou exalante, ok? Vejam, gente, que é um animal. Esse animal tem testículo, tem ovário, porque nesse caso ele é hermafrodita, ok? Tem os 2 tipos. Tem intestino, tem estômago, ok? E agora, nós vimos os cefalocordados, vimos os urocordados e agora a gente vai ver os craniata. A presença do crânio. O que é crânio? A estrutura óssea feita de osso que protege a massa chamada de encéfalo, que seria o nosso cérebro, ok? Nesse momento, nós vamos aprender que nem todo craniata é um vertebrado, ok? Então, vamos lá. Vejam o que? Na figura. Presta atenção bastante na figura. Nós temos aqui um ancestral que desenvolveu o crânio, ok? O crânio. O crânio é o osso que protege o encéfalo. Esse ancestral, ele deu origem a um grupo que hoje vivente, que a gente chama de feiticeira. E aí ele continuou a sua trajetória e durante o curso da evolução surgiram as vértebras. Deixa eu tentar colocar de outra cor que não apaga as vértebras. Então, o que aconteceu durante a evolução? Surgiu o crânio da cabeça. Depois surgiu o osso da coluna, as vértebras. Então, assim, todo mundo que tem vértebra tem crânio. Mas nem todo mundo que tem crânio tem vértebra. Então, o que eu chamo de craniata, eu incluo a feiticeira. Mas a feiticeira não é um vertebrado. Por que ela não é um vertebrado? Porque ela só tem crânio, ela não tem vértebra, ela não tem osso de coluna. E antigamente, isso tudo, incluindo a feiticeira, eram chamados de vertebrados. Hoje, a gente não chama de vertebrado. Então, olha só, o crânio surgiu antes da vértebra. Portanto, todo animal que possui vértebra tem crânio. E se ele tem vértebra, ele é um vertebrado. Só que todo animal que tem crânio tem vértebra? Não. Qual que é esse grupo que tem crânio, mas não tem vértebra? Ó, crânio é o osso da cabeça, vértebra é o osso da coluna. É a feiticeira. Então, essa bichinha aqui, essa feiticeira, é o grupo que a gente chama aí de Mixonoidea. É um grupo só craniata. Ele não é vertebrado, porque não tem vértebra. Isso tem que ser muito claro na cabeça de vocês. Então, eu só posso chamar de vertebrado da lampreia para cima. A lampreia é essa daqui, ok? Então, a feiticeira é um craniata que possui somente crânio, mas não possui vértebra. Antigamente, nós chamávamos esse grupo da feiticeira aqui, até os dipinóicos, até aqui, ó, vou fazer de verde. A gente chamava esse grupo, ó, de peixes. Isso aqui eram os peixes. Isso era peixe. A partir de anfíbio, ó, anfíbio, deixa eu fazer de azul. Anfíbio, répteis, aves e mamíferos,
a gente chamava de tetrápode. Por quê? Tinha 4 patas. 4. A partir do anfíbio eu tenho 4 patas. Tetra, 4 pó dos pés. Tanto é que a partir do anfíbio surgiu as pernas, ó, o ancestral aqui, que os peixes não têm. Mas hoje, teoricamente, então a gente não tem esse grupo dos peixes, porque a gente divide esse grupo nos agnatos, sem mandíbula, e nos gnatostomados com mandíbula, que é a partir dos peixes ósseos, que a gente chama de condrícteis. Então, esse peixe, o termo peixe que a gente usa, que eu vou usar, ele não tem significado evolutivo, filogenético, tá bom? Então, é a mesma coisa que a gente vai ver para os répteis. Esse grupo répteis, para a sistemática filogenética evolutiva, não existe. Mas a gente vai ver isso mais para frente, ok? Então, eu queria que a partir de agora vocês tivessem muito claro, né, que vertebrata são os vertebrados, tem vértebras, e é a partir da lampreia. Feiticeira tem crânio, então craniata, mas não tem vértebra. Todos esses que vocês estão vendo aí, todos esses grupos que nós vamos estudar, todos eles, até o final de concluir o ano letivo, né? Eles têm crânio, ok? E para a videoaula não ficar comprida, a gente para por aqui e volta na terceira e última parte de introdução aos cordados, estudando os craniata.